Alô pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Entrevista à Distância e nós vamos receber para falar de um tema que tem dado bastante polêmica nos últimos meses, que é a questão da BRK, concessionária de água. Nós vamos falar com a presidente da Agência Tocantinense de Regulação, a Juliana Matos. Juliana, primeiro, obrigado por aceitar nosso convite a participar aqui do nosso Entrevista à Distância e a gente começa primeiro o seguinte: qual o papel da ATR nessa questão da BRK? Como que vocês têm atuado? Kleber, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a oportunidade, inclusive, de demonstrar o papel que essa agência reguladora tem feito nesse Estado e a diferença que tem feito na prestação de serviços públicos, buscando sempre a excelência. O que acontece? A prestação de serviço público de saneamento básico, quando ela ocorre em região metropolitana ou em prestações regionalizadas, ela é feita por uma única entidade reguladora. E nesse caso específico, a entidade reguladora competente é a ATR, a Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Ela que regula e fiscaliza os serviços públicos de saneamento básico nesses 47 municípios, e especificamente no município de Palmas. Mesmo que ele não integrasse a prestação regionalizada, por ser um município que é da região metropolitana, pela sua característica geográfica mesmo, e pelas próprias deliberações e decisões judiciais, quem pode regular, quem tem a competência para regular esse serviço nessa situação é somente a agência estadual ou uma agência intermunicipal, porque uma agência municipal especificamente, ela só pode atuar no território de abrangência dela, então ela não teria autonomia para atuar na região metropolitana como um todo. Então, somente nesse caso, no caso específico do estado de Tocantins, nós só temos a ATR. O que muda, então, o que muda nessa questão, então, é o fato de Palmas ser hoje ter hoje uma região metropolitana, ou seja, se fosse só um município, a agência local poderia atuar, mas como que é uma região metropolitana não poderia? Seria mais ou menos isso? Também, né? Principalmente isso, mas no caso específico é porque ele integra uma prestação regionalizada. Mesmo se ele não integrasse, por ser região metropolitana, já não poderia ter uma agência municipal. Né? Já existe jurisprudência em relação a isso. Mas nada impede, como o município é titular dos serviços, e mesmo numa região metropolitana já existe deliberações que essa gestão ela é compartilhada, o município precisa se organizar para a gestão de saneamento. Porque a gestão de saneamento não é somente a regulação nem a fiscalização. Ela envolve outros elementos que são de competências exclusivas. E o que a gente percebe é que às vezes não tem esse conhecimento ou ainda não se atentaram para esse processo tão importante que modifica a vida das pessoas para melhor. Então, o que a agência faz de fato? Ela atua em cima de um contrato. Porque quando você tem um serviço público delegado, né, o serviço público ele pode ser prestado diretamente pelo titular ou ele pode ser delegado. Quando ele é delegado como prestador, seja ele público, seja ele privado, é necessário que tenha uma entidade reguladora. O que essa reguladora faz? Ela inibe o abuso econômico. Ela verifica se as questões contratuais estão sendo cumpridas, se a tarifa praticada naquela localidade, naquele contrato especificamente, é suficiente para garantir os compromissos assumidos, se aqueles compromissos assumidos estão sendo viabilizados, estão sendo cumpridos também, se os usuários estão satisfeitos. Então, é todo um arcabouço legal, constitucional, regulatório que deve ser observado. Então, o que a gente tem de fato, né, especificamente no caso de Palmas? Mesmo que a Câmara Municipal tenha implantado essas CPIs, e nesse contexto todo, a ATR, em 2017, tendo conhecimento desses aditivos que foram celebrados entre o prestador de serviço e o titular, e o município, informou ao município sobre essas questões e principalmente a concessionária que esses aditivos tinham que obrigatoriamente passar pela entidade reguladora, o que não aconteceu. E aí ela solicitou à entidade, ao prestador de serviço, uma série de documentos e avaliou esses processos com base nesses aditivos, que incluía, inclusive, essas questões, essas obras complementares, que foi um acordo entre o prestador e o titular. E aí a ATR, né, com muita responsabilidade, avaliou e identificou alguns pontos muito relevantes que devem ser considerados. O que vocês encontraram de irregularidade nesses aditivos, ou de indícios, ou que realmente despertou a atenção de vocês? O que foi observado? Existiam alguns elementos, né, que tinham sido acordados entre o município e a concessionária que não estavam no contrato.
Não, quer dizer, tudo que a ATR faz, ela tem que estar regulamentada em um contrato. E no contrato de prestação de serviço, a tarifa tem que estar atrelada ao serviço, ao objeto do serviço. Então, o que eles tinham acordado, o que estava estabelecido, eram elementos que extrapolavam essa prestação de serviço. Isso não pode ser remunerado pela tarifa. Como e foi caso, por exatamente exemplo, isso que a TR fez. Como, por exemplo, o caso dos investimentos complementares, a questão do comitê gestor, são duas questões, por exemplo? Exatamente, todos esses elementos. E isso, Kleber, foi encaminhado ao município através dessa nota nessa data, né, a todos os municípios. Foi protocolado no Tribunal de Contas do Estado, foi protocolado no Ministério Público Estadual como um alerta para que os municípios se atentassem, que, como eu disse, o saneamento, a gestão do saneamento ela é muito mais ampla do que o processo regulatório, para que eles se atentassem aos elementos que são de competência exclusiva dele. E aí a ATR ainda continua dando andamento nesse processo, isso não foi finalizado. Né? Esses elementos não compõem a tarifa, não comporão a tarifa, e deve ser uma discussão entre a concessionária e o prestador de serviço. Isso aí é uma questão importante. Então, quer dizer, porque é a questão central de toda a polêmica. Então, quer dizer que esses investimentos complementares, de forma alguma, vão entrar na tarifa e nem vão ser repassados para os 47 municípios. É isso? Jamais, né? É exatamente esse o papel da regulação. Por isso que a regulação existe, para inibir o abuso econômico e fazer com que o contrato seja cumprido e que todos os elementos que sejam necessários para o cumprimento dos objetivos da prestação de serviço sejam executados. Então, porque o que de fato acontece? O saneamento ele é muito complexo, de verdade, mas ele envolve abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. O contrato de prestação de serviço que a gente tem com a Saneatins, que é BRK, é um contrato de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O objeto de obras, o objeto de infraestrutura, a tarifa, ela deve remunerar a prestação de serviço de água e esgoto e amortizar os investimentos de água e esgoto. Eu não tenho como colocar num contrato de prestação de serviço dessa natureza, por exemplo, asfalto. Né? A não ser que esteja atrelada à prestação de serviço. Eu tive que fazer um corte de asfalto para poder fazer uma recuperação, algo nesse sentido. Mas eu não posso, por exemplo, pavimentar uma cidade. Eu não posso fazer uma praça, porque não com a tarifa que vai para o usuário. Né? E foi isso que ocorreu com esses investimentos complementares. Nós tivemos o Parque dos Povos Indígenas, reforma e manutenção do Newton Santos, enfim, esse monte de coisa. Então quer dizer que o consumidor pode ficar tranquilo, isso aí não vai para a tarifa. Isso é o papel da TR, né? Certo, e assim, a gente fica um pouco surpreso dessas declarações e estamos sempre à disposição, como já aconteceu. Os profissionais da TR são extremamente capacitados e habilitados, já estiveram várias vezes nas câmaras, não só de Palmas, mas em outras também, e estamos sempre à disposição para elucidar, esclarecer, orientar como que funciona um processo de tarifação, a fixação da tarifa para que ela seja justa e apropriado de acordo com o serviço público. Juliana, basicamente aquilo que foi contratado para fazer o serviço de maneira eficiente. Isso aí a população pode ficar tranquila, porque a regulação ela existe exatamente para isso, para garantir o direito dos usuários. Outro ponto importante também do debate é sobre a questão da autorização legislativa. Quer dizer, você como especialista nesse setor, esses dois aditivos, os vereadores dizem que não passaram pela aprovação da Câmara. Isso deveria ocorrer, quer dizer, além da TR ter aprovado esses aditivos, eles também tinham que ter aprovação legislativa? Isso depende da forma que o contrato foi celebrado. Se o contrato lá atrás ele estabelecesse que o executivo tinha essa autonomia, não necessariamente precisaria passar pela Câmara. Mas tem um fato que tem que passar pela Câmara. Né? Por exemplo, o órgão colegiado de controle social, que o município tem a obrigação de estabelecer, a Câmara, inclusive, pode fazer parte. A revisão, acompanhamento da execução do plano de saneamento básico, o link dos planos de saneamento com o plano diretor, com o plano de meio ambiente, com o plano de recursos hídricos, uma Câmara, né, uma Câmara dentro da própria Câmara Legislativa pode também acompanhar. Então, assim, são vários elementos da política pública que o Parlamento pode e deve auxiliar o Executivo. Inclusive, cobrar também da agência reguladora. Né? Toda vez que tiver algum elemento, algum posicionamento, alguma dúvida, chamar a agência reguladora para poder esclarecer, porque nós, enquanto entidades
com poder de polícia fiscalizatória e regulatória, nós temos também o dever, sempre que convocados, de esclarecer todos os elementos, porque a regulação ela é pautada na transparência, na ética e principalmente na legislação. Né? E exatamente por isso que a gente está reformulando toda a estrutura da ATR. Estamos agora organizando o site para colocar todas essas informações para o usuário, um canal direto. Então, a gente pede, inclusive, o apoio da população. Quem não se sentir lesado, quem se sentir prejudicado com o rito processual administrativo, que é importante, primeiramente, procurar o prestador de serviço. Se ele teve algum problema, ele procura o prestador de serviço. Se o prestador de serviço não conseguiu corrigir conforme as resoluções estabelecidas, procura a ouvidoria da ATR, que a gente sempre vai estar disposto a responder. Como que vocês têm acompanhado essa discussão da Câmara de baixar um decreto legislativo para suspender, para extinguir esses dois aditivos? Como que vocês avaliam essa medida? Bom, o município ele é titular de serviços, né? Apesar de integrar uma região metropolitana, ele tem que observar as consequências que esse ato pode gerar. Então, assim, o contrato é um contrato administrativo e ele deve ser respeitado. Então, qualquer atuação da Câmara, qualquer atuação do Executivo, deve ser pautada em estudos técnicos fundamentados. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque como se trata de serviço público, que o usuário paga através de uma tarifa, qualquer ação intempestiva que possa acontecer pode afetar o bolso do cidadão, né? Pode afetar o serviço público, porque o contrato ele deve ser avaliado de maneira integral. Uma coisa que eu observei nos últimos dias foi a apresentação de uma matéria, de uma notícia, falando da possível redução de uma tarifa de um dos serviços, no caso era esgotamento sanitário. Isso tem que tomar muito cuidado numa divulgação de uma matéria dessa, porque pelo menos o que estava apresentado é que estavam se embasando somente num período do SNIS, que é um Sistema Nacional de Informações e Saneamento, que é um sistema que, inclusive, não é auditado. São as próprias prestadoras de serviço que informam esses dados. E para você calcular uma tarifa que remunera a prestação de serviço, você precisa considerar o contrato inteiro, e não somente um ano, tampouco um ciclo. Né? E é exatamente por isso, Kleber, que a gente está contratando uma consultoria para poder fazer a avaliação desse contrato, que é um contrato antigo, desde 99. E aí, desde esse período, surgiram outras legislações do setor de saneamento que a gente precisa verificar se houve essa compatibilização ou não. Não é uma auditoria, não se trata de uma auditoria, até porque quem faz esse papel de auditor é a própria reguladora, mas é uma consultoria para avaliar todo esse processo e a gente identificar. Se existir alguma inconsistência, a gente vai corrigir. E se não existir, para a gente relatar para a população para que ela tenha tranquilidade que o serviço público está sendo prestado de maneira adequada. Então, a Câmara ela tem essa deliberação, o Poder Executivo, né, pode fazer isso, mas eu sugiro, né, que antes de tomar qualquer decisão, que façam estudos técnicos com muita responsabilidade, porque às vezes está achando que está fazendo melhor para a população e o resultado nem sempre é aquilo que é esperado. Sim. E a agência sempre vai poder ajudar. Então, nós estamos sempre à disposição. Nos convide, nos convoque, né, nos chame para conversar, ou venha até nós, como já aconteceu várias vezes. Nós estamos sempre à disposição para poder contribuir e com certeza o município também, porque não existe diversificação nesse processo. Apesar de se tratar de uma agência estadual e o município ter as suas autonomias, e, enfim, tanto o município quanto o Estado, e aí eu tenho que fazer um parênteses na gestão atual também, que está muito embasada na garantia do direito do usuário, na excelência da prestação de serviço, né, no fortalecimento da agência reguladora estadual, a gente trabalhar mesmo em parceria, em proximidade, porque tanto o município quanto o Estado estão realmente buscando o melhor para a população. Isso sim. Não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Eu cheguei a ver um documento, o vereador Milton Neves mostrou um documento que vocês também reclamavam da falta de informação da BRK, que a BRK estaria colocando dificuldade de passar informação. A Câmara faz a mesma reclamação, a Agência de Palmas faz a mesma reclamação. É isso mesmo? Quer dizer, há essa dificuldade de conseguir informação da BRK? Olha, todos os elementos, né, necessários para a validação de qualquer processo, o regulador tem autonomia para solicitar e cabe ao concessionário cumprir essas determinações. Se ele não cumpre, ele vai ser penalizado. Então, como processo, é importante dizer uma coisa. Esses achados que a ATR identificou lá em 2017 e está apresentando, e agora os vereadores de Palmas, e com muita propriedade têm mostrado também,
Isso ainda está em andamento, né? Isso ainda está em estudo. Isso não causou nem causará nenhum prejuízo para a população, até porque o ciclo tarifário ainda não fechou. E aí, nesse caso, o que acontece? Nós estamos trabalhando para verificar não somente esses elementos, mas todo o processo, porque quando você tem um contrato, é um contrato de longo prazo. E o que ele estabelece? A cada 4 anos, a cada 4 períodos estabelecidos contratualmente, você tem as revisões e os reajustes tarifários que são anuais, são direitos dos concessionários para que eles possam continuar investindo. Então, avalia-se, por isso que não pode ser verificado esse pontualmente, né? Só o ano ou só aquele período. Então, a gente verifica, aquele contrato, ele tem essa autonomia, ele mantém esse equilíbrio econômico-financeiro estabelecido, ele está cumprindo as suas metas com eficiência, com qualidade, e aí segue o próximo ciclo. Se isso não aconteceu, ocorrem essas alterações. Se o prestador se nega a fornecer as informações necessárias, ele mesmo se prejudica, porque a ATR, como entidade reguladora com responsabilidade, ela só vai validar os elementos que ela tem consciência e certeza que estão adequados. Entendi. Se ele deixa de apresentar documentos, aquilo não entra na sua remuneração. Certo. Então, esse risco aí, nesse caso, teoricamente não teria. Certo. Mas o que a gente pode estabelecer? Como a ATR é a entidade reguladora competente, e nós estamos reformulando o site, né, de repente colocar um link para você no seu blog, ou mesmo para os órgãos de comunicação, e contar realmente com a imprensa, para fornecer uma informação correta e adequada, para não causar aí distorções, nem provocar umas possíveis alegações que não são verdade, não vão se caracterizar nisso, e aí a população fica numa expectativa que de fato não vai ocorrer, né? E fica uma situação desnecessária que ninguém ganha com isso. Então, Juliana, o ideal é que a gente trabalhe sempre em parceria. Claro. Juliana, é só para a gente entender didaticamente o que é o ciclo tarifário. Como que nós entendemos essa questão do ciclo tarifário? Olha, num processo normal, como acontece? Você faz um contrato, na assinatura do contrato, o município apresenta um planejamento, né, o que ele quer, ou conjuntos de municípios apresentam esse planejamento compatibilizado, e ele fala, nossas metas de atendimento, de universalização são essas. E aí o prestador apresenta um plano de investimento, que é como que ele vai atingir aquelas metas. E aí isso segue, é feito um cálculo tarifário para verificar qual que seria a tarifa adequada para garantir uma prestação de serviço regularizada e amortizar os investimentos que já seriam realizados. E aí isso garante a evolução do contrato. Como o contrato é de longo prazo, geralmente de 20, 30 anos, são feitas revisões, são feitas reanálises dessa tarifa. Por quê? Para verificar se ele está cumprindo as metas e para verificar se os investimentos estão sendo remunerados de forma adequada, né? Se tudo está certo, então, a cada 4 anos, que é o que estabelece a lei, é feita essa revisão. E aí realinha conforme os investimentos. Porque, às vezes, como o planejamento é dinâmico, o crescimento da cidade é dinâmico, às vezes vem uma indústria para o município, né, e aí você faz o planejamento a longo prazo, e aí muda totalmente o cenário, é adequado, inclusive, que se faça uma revisão desse processo. Então, você também não pode exigir que o prestador faça mais do que o contrato estabelece. Por isso que é previsto essas revisões. E aí ele faz a revisão do contrato. Revendo o contrato, obrigatoriamente você faz a revisão da tarifa. A revisão da tarifa não quer dizer que ela vai ter aumento ou redução. Pode ser que tenha aumento, pode ser que tenha redução. Vai depender dos resultados alcançados naquele período, naquele ciclo. E aí fecha-se o primeiro ciclo. E aí passa-se, né, durante esse ciclo, vem mais um ciclo de tarifa, um ciclo tarifário, e aí hoje que nós trabalhamos com 4 anos, daqui a 4 anos, no 8º ano, teria uma nova revisão tarifária, para poder avaliar se tudo aquilo que foi comprometido, foi consolidado, foi realmente, de fato, trouxe resultado para a população. E isso fecha o encerramento do contrato. Por isso que eu falo, quando eu falei que tem que tomar muito cuidado de aumento tarifário ou redução tarifária, baseado em apenas um dado específico, de 1 ano ou de 4 anos, é muito perigoso, né? Porque às vezes você leva uma informação inadequada para a população, ela fica com expectativa e isso nos concretiza. E aí, inclusive, desmoraliza até os técnicos que elaboraram esse estudo, né? Sim. Isso não é bom para ninguém. Com certeza. No caso da RP, a RP disse que já autuou a BRK em R$1,5 milhão por falta de informação. Vocês também já chegaram a fazer algum tipo de autuação à BRK? A BRK, até o momento, né, nunca se furtou a fornecer as informações que a ATR solicitou. O que acontece aí, eu acredito, é porque é a questão de competência. Como a ATR é a entidade competente para regular os serviços da prestação regionalizada que Palmas está inserido, né, então eu acredito aí que eles
não reconheçam a ARP como entidade reguladora, mas nada impede, é exatamente isso que a gente está fazendo, de trazer a ARP para próximo da regulação regionalizada. O que a gente está fazendo? Nós estamos trabalhando alguns mecanismos, e isso precisa de legislação, é claro que a gente não tem elementos suficientes para isso, porque, como eu disse, é uma prestação regionalizada, está na região metropolitana, então, teoricamente, a ARP não teria essa autonomia, mas nós estamos trabalhando para buscar trazê-los para próximo da regulação, para ajudar, inclusive, porque a gente sabe do interesse deles em participar. E nós também queremos trabalhar em parceria, claro, né? Porque está claro. todo mundo interessado em fazer um serviço público de maneira eficiente para o cidadão. Claro. O objetivo é comum para todos. Outra preocupação para a gente fechar, a ARP tem se mostrado uma preocupação, porque a BRK anunciou aí um plano de investimento, se não me engano, de 1,3 bilhão para os próximos anos, e ela diz que está preocupada com os impactos disso da tarifa. Isso é uma preocupação também real? Vocês têm essa preocupação também? Como que é isso? Isso vai ser consolidado ou não agora no encerramento do ciclo, né? Então, assim, qualquer coisa que se apresente até a conclusão dos estudos é pura especulação. Então, assim, eles podem alegar, podem alertar, mas se não tiver contratualmente especificado, você pode ter certeza que nós vamos trabalhar em benefício do povo. Isso aí não tenho dúvida disso. É exatamente para isso que a regulação existe. E aí nós vamos trabalhar para manter, que é um princípio regulatório, que é a modicidade tarifária. Quer dizer, é uma tarifa que a população tenha condições de pagar. Porque é isso que a gente faz com o subsídio cruzado, com a prestação regionalizada. A gente tem uma tarifa que toda a população tenha condição de pagar e o serviço seja atendido de maneira satisfatória. Né? É exatamente isso que a gente busca no processo regulatório. Então, independente do volume de investimento, nós precisamos avaliar de onde vem essa fonte de recursos, se esses recursos são onerosos, se não são onerosos, não impactam na tarifa, o que isso vai gerar de benefício para a população, se tem prazo para amortizar, se não tem no contrato. E aí, quando esse ciclo estiver mais avançado, isso vai ser levado também para a população e para a sociedade organizada, que vai ter o direito e o dever de opinar nesse processo, que é uma coisa também que eu conclamo a sociedade a participar, porque muitas vezes nas reuniões, nas audiências públicas, a gente tem baixa participação, e é lá que a população tem que ter voz, ela tem que ter ativa, né? Ela tem que dizer o que ela quer, quando que ela quer pagar, como que ela quer que desenvolva, é lá que a gente vai construir realmente o serviço público da maneira que a gente precisa e deseja. Por isso que é importante todo mundo participar. Tá certo então, Juliana. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Então, realmente, não há o que se preocupar. Quer dizer, há indícios de algumas coisas que estão ocorrendo, mas digamos que a TR vai ser o goleiro da história. Quer dizer, a última palavra vai ficar para a TR, então não tem como a população ser prejudicada com qualquer possibilidade, por exemplo, de tentativa de incluir gasto com o comitê gestor, com investimento complementar. Não há nenhum risco nesse sentido, é isso, né? Eu posso garantir que a tarifa que o consumidor vai pagar pelo serviço é a tarifa adequada por aquele serviço. Nenhuma outra atividade que não corresponde à prestação de serviço vai ser inserida, porque essa agência não vai deixar isso acontecer, que esse é o papel da regulação. E eu quero agradecer, assim, com certeza a gente vai fazer uma parceria que já iniciou muito bem, e a gente vai conseguir, sim, fazer um serviço de excelência, a população conto com você e com toda a população do Tocantins para a gente crescer ainda mais e avançar esse estado. Que é isso que a regulação traz, né? A gente traz segurança para os investidores que têm os investidores corretos, né? Que queiram realmente desenvolver o estado, fazer com que ele cresça, venham para cá, porque eles também precisam de segurança para investir. E se a gente não tem uma regulação forte, com autonomia, para impor o que é certo, o que a legislação define, os corretos não vêm para cá. Né? Não, com certeza. E eu tenho certeza que isso vai acontecer e a gente vai desenvolver muito. Não, com certeza. Esse estado tem muito potencial, né? Não, muito bonito, sem dúvida. merece. Todos nós acreditamos nele, temos essa preocupação, agradecemos. Eu acho que foi bastante esclarecedora e a gente espera que dê tudo certo mesmo. Nossa preocupação aqui no CT, por exemplo, às vezes até bastante rigoroso, mas justamente a preocupação única é com o Estado, com realmente que as coisas funcionam de forma transparente. E a reclamação que eu deixo sempre, eu acho que se a BRK tivesse esclarecido os detalhes já dessa questão, talvez a polêmica já tinha acabado fazia tempo. Agora, uma coisa que eu sempre foi muito fácil, como eu cheguei a dizer para você no off, que a relação com a Odebrecht, com todos os defeitos que tinha, era muito transparente, ela falava muito abertamente, e essa nova empresa ela é muito fechada, ela não se manifesta e com notas muito superficiais, sem detalhar. Se tivesse detalhado lá atrás, talvez a polêmica já teria encerrado.
Juliana, muito obrigado mesmo, boa sorte, conta com o nosso apoio, estamos à disposição, tá bom? Pessoal, é isso. É isso, pessoal. Nós conversamos então com a Juliana Matos, presidente da ATR, sobre a questão da BRK. Um abraço a todos e até a próxima entrevista à distância com mais uma importante personalidade do Tocantins. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta.